Vamos lá, então. Vamos para mais uma aula. Aprenda a construir a resposta perfeita. Uma aula importante para você aprender a estudar, e nós já sabemos, né, desde a primeira aula, que nós estudamos para aprender, e para você conseguir resolver principalmente as questões dissertativas. Eu disse que nós estudamos para aprender, e eu também já disse que a melhor maneira de aprender, além de ensinar para outra pessoa, é você escrever, é você fazer as questões dissertativas. E aqui nessa aula, eu vou te dar algumas orientações sobre estudar a partir das questões dissertativas, ok? Existe um outro curso completo, um curso de 18 semanas, onde isso é aprofundado, né, olhando para toda a história, para a antiguidade, para o feudalismo, para questões da Idade Moderna. E a gente pode aprofundar muito mais isso aqui, são dezenas de aulas, né, nesse curso mais completo. Tá? Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu vou te dar orientações que são muito importantes para você já começar a estudar de forma eficiente, né? De forma a aprender a história. Então, veja, cada aula que você for estudar, cada capítulo que você for estudar, comece pela resolução das questões dissertativas. E talvez você fique apenas na resolução das questões dissertativas. Não faz mal. Não faz mal porque você não está treinando, você está aprendendo. Estudar para aprender. Essa foi a ideia, ok? Então, quando nós pegamos esse procedimento, você tem que perceber que ele envolve características que eu já citei nas aulas anteriores, que você já me ouviu falar. E agora você vai praticar. Então, eu vou te orientar aqui de como colocar a mão na massa. Essa é a ideia. Você vai estudar uma determinada aula, uma aula que você já teve, né? Uma aula que você já assistiu. Nem sempre você estuda no mesmo dia em que você teve a aula, não faz mal. E aí, a sua apostila do cursinho pré-vestibular, ou mesmo o seu livro didático, provavelmente te apresente, num primeiro momento, questões de múltipla escolha, os testes. Pula, vai para a questão dissertativa. É assim que você vai aprender. E você fará uma primeira leitura da questão, você fará uma primeira leitura do enunciado. Veja que algumas vezes eu tenho o enunciado e num outro parágrafo a pergunta separada, às vezes não, a pergunta está no próprio enunciado, você vai ter que prestar atenção, né? E a primeira leitura você já sabe para o que serve. A primeira leitura serve para você identificar o objeto de estudo, aquilo, o tema, digamos assim, que está sendo abordado. É uma questão sobre a Grécia, sobre Atenas e sobre o elemento político de Atenas. É uma questão sobre feudalismo, né, e sobre o trabalho no feudalismo. E assim vai. É uma questão sobre absolutismo, mas que fala da França, né, e no período do Luís XIV. Tá? Então, a primeira leitura é aquela leitura panorâmica, é aquela leitura que te coloca no momento exato da história, te coloca na situação correta da história. É claro que para você que está fazendo um estudo, isso é um pouco mais tranquilo do que se fosse no dia da prova. Porque se você decidiu estudar um capítulo sobre a Grécia, então a questão que você vai fazer é sobre a Grécia. Né? Se você está estudando um capítulo sobre o mercantilismo, a questão é uma questão sobre mercantilismo. Tá? No vestibular é um pouco diferente, porque você abriu a prova e você não sabe de que capítulo é a primeira questão. Mas tudo bem, nós não estamos aqui treinando, não estamos fazendo vestibular, nós estamos estudando. Então, essa é a primeira leitura. A segunda leitura, você está com o lápis na mão,
E se você está em casa, você está com um marca-texto na mão e você vai grifar, você vai destacar as palavras-chave. E normalmente as palavras-chave são palavras que são conceitos, conceitos políticos, conceitos sociais, né? Termos que a história usa para fazer determinadas caracterizações. Quais são esses conceitos? É verdade que nessa segunda leitura você já está percebendo o que a pergunta quer de você. Porém, é na terceira e última leitura que o seu objetivo está exatamente em entender a questão, o que está sendo perguntado. Então você já sabe qual é o momento, já sabe qual é o tema, você já identificou os principais conceitos e agora você vai identificar a pergunta. É interessante, você pode ter um texto que fala sobre um rei, o texto que fala sobre o governo e a pergunta ser sobre o modelo econômico. Pode acontecer e é necessário ter atenção. Você pode ter essa pergunta que começou falando que esse rei é absolutista, que o Estado é absolutista, mas a pergunta não tratar disso. Ela tratar da religião ou da intolerância, de como a religião era importante, né, para esse Estado absolutista. Então, essa é a tensão exigida no momento final. O que a pergunta quer exatamente. E muitas vezes, na segunda ou na terceira leitura, você, além de grifar, você está esquematizando. Eu, em particular, gosto muito de montar esquemas, né? Isso facilita a informação que tem é essa, a partir dessa informação ele nos dá uma outra, né? E ele dá uma segunda informação, ele aqui fez uma comparação, né? Você esquematiza. E aí você tem a pergunta. A partir daí, você vai buscar a resposta. E imagina que a primeira coisa que você fala, puta, não lembro. Mas você já sabe a pergunta. Então, o que você faz? Você fecha o seu caderno ou coloca ele de lado e vai para a teoria. E você vai para a teoria com um objetivo muito específico, né? Buscar informações que te ajudem a responder a pergunta e você já tem certeza qual é a pergunta. E aí você vai ler. Você vai buscar informações. Quando você julgar que encontrou as informações, você fecha o livro e volta para a pergunta. E aí você começa a escrever. Travou? Não tem certeza? Ficou uma dúvida? Fecha o caderno, volta para o livro. Olha para o livro, busca a informação necessária para destravar, para tirar a dúvida. Fecha o livro, volta para o caderno, e assim você vai até concluir a sua resposta. Quando você concluiu a resposta, o que você faz? Relê a resposta para ver se ela está coerente e se ela respondeu exatamente o que foi perguntado. Ok? Essa é a melhor maneira. Esse é o caminho. Esse é o caminho das pedras. Esse é o caminho para o pote de ouro. Esse é o caminho para a sua melhor resposta, para a resposta perfeita. E a observação final é a seguinte: quanto tempo você vai investir para fazer tudo isso? Pode ser 10, 15, 20 minutos. E aí você entra em desespero. Você fala, não, peraí, eu vou gastar 20 minutos para resolver uma questão? Sim. Mas no vestibular eu não tenho esse tempo, não faz mal, você não está treinando para o vestibular, você está aprendendo. Primeira observação. Segunda observação, se hoje você vai gastar 20 minutos para responder uma pergunta, daqui 2 semanas você está gastando 15 minutos para responder a pergunta, daqui um mês e pouquinho, você está gastando 10 minutos, né? Depois você está gastando 5 minutos, que é mais ou menos o tempo ideal para a elaboração, né, de uma boa resposta. Né? Talvez um pouquinho menos, 4 minutos. É um processo. Aliás, nós falamos que a história é um processo, o aprendizado é um processo. Não é verdade? Então, é isso.
bons estudos, coloque em prática, mão na massa. Se tiver dúvida, deixa aqui que eu respondo. Ok? Até a próxima.